Olá, sou a Vicentívia Oliveira, acadêmica do 8º período, CUniFAMetro, Unidade Leste. Estou aqui para falar um pouco sobre respeito. A palavra respeito, ela está no nosso cotidiano em todas as situações. E a palestra de hoje, ela conta com alguns convidados, com vídeos, com cartaz e com uma dinâmica muito legal que nos faz refletir sobre esse tão importante valor que é o respeito. Sabemos que conviver em sociedade é um desafio, porque cada um de nós pensa de uma maneira diferente, tem uma opinião diferente, mas aprender a conviver em sociedade com o colega, com o irmão e a respeitar, essas divergências é muito importante. E se a escola possui deveres, obrigações, valores e cuidados a ser desenvolvidos no ensino das crianças desde a sua iniciação escolar, qual é a responsabilidade da família no processo de educação? Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394 de 1996, no seu primeiro parágrafo, diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na família, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizacionais da sociedade e nas manifestações culturais. No seu segundo parágrafo, tudo isso é reforçado com: a educação é dever da família, ou seja, em primeiro lugar, cabe à família desenvolver esses valores que precisam ser enraizados, na criança. Importante também é entender e compreender que educar é uma coisa, criar é outra. Portanto, cabe à família a competência de criar a sua criança e cabe à escola complementar alguns valores que já vêm de base para esta criança. Baseado nessa afirmativa, compreende-se que é papel da família desenvolver os primeiros ciclos de vivências éticas e moral. É dever da família trabalhar o primeiro momento de processo de aprendizagem. E é lá na família que ocorrem as palavrinhas mágicas de bom dia, boa tarde, por favor, muito obrigada, com licença, posso, senhor, senhora. E a escola vai desenvolvendo esse processo de respeito dentro das salas de aula. O papel da escola é gerar competências para a vida em sociedade. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, afirma que, segundo a Base Nacional Comum Curricular, em sua 9ª competência, ressalta que exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Isso significa que eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, preciso compreender que o meu cabelo é de um jeito e que nem por isso ele é único ou é o mais bonito da face da terra. A minha cor não pode ser para todos, mas eu preciso compreender que a fala, que o respeito, que a etnia, que não é porque um colega veio do sul e fala de uma forma que eu preciso pré-julgá-lo, que eu preciso imitar, ou que eu preciso começar a fazer bullying com ele por causa do sotaque dele, pela forma que ele fala, pela forma que ele se veste. Compreender também que, em sala de aula, o professor não é o centro, mas ele é
o responsável pelo compartilhamento do conhecimento. Então, eu tenho um conhecimento para transmitir, mas eu também preciso ouvir, eu preciso entender o momento de pedir a permissão para falar, a permissão para me ausentar da sala de aula, a permissão para lanchar no horário certo. Assim como na nossa casa há horários, para serem respeitados, na sala de aula, no ambiente escolar, nós precisamos compreender isso também, respeitando o cadeirante, respeitando o tempo de aprendizado de um colega que pode ter TDAH, que pode ter problemas auditivos, que pode ter problemas de visão. Isso a gente precisa compreender. E o conceito de respeito. Segundo o dicionário, respeito é o sentimento que impede uma pessoa de tratar alguém mal, de ser mal criada ou de agir com falta de consideração na maneira como se comporta com os outros. Estima, afeição, consideração, reverência, valor do respeito para com o outro é principalmente exercitar constantemente atitudes que envolvam essa prática. É um direito e obrigação do indivíduo. Mediante o conceito de respeito, atentar-se a pequenos detalhes para uma convivência saudável e harmoniosa em sala de aula é desafiador. Afinal, lidar com inúmeras maneiras e formas de mentes não é um processo fácil. Isso vai desde a palavra bom dia, boa tarde, boa noite, com licença. Embasado em teorias, levando as práticas, agregando assim ênfase em base de conhecimentos de valores éticos e morais, e que a família é um elo que fortalece a aprendizagem no tocante ensino e conhecimento. Para tanto, a construção do conceito de respeito precisa romper o paradigma que a escola é responsável por ele e atribuir o conceito que a escola agrega a situações que desenvolvam um elo comunidade, família, para assim, preparar esse aluno para ser o protagonista da história dele, mas um protagonista de sentimentos pautados em verdades, em empatia, em solidariedade, em situações cotidianas do nosso dia a dia. Mediante a palavra respeito, podemos compreender que se na minha sala de aula eu tenho um colega que é cadeirante e que por este motivo ele se atrasa um pouco mais no lanche, isso não significa que eu precise, permanecer o mesmo tempo no horário de intervalo com ele. O fato do meu colega copiar o dever que estava na lousa com uma maior agilidade não me permite zombar do tempo que ele levou para aprender algo. Afinal, cada um aprende dentro do seu limite, dentro do seu tempo. O respeito, ele está englobado no nosso dia a dia em todas as situações. Isso pode dizer e ser uma necessidade para vivermos em sociedade. Respeito. Respeito sempre será bem-vindo em todos os lugares, no nosso ambiente escolar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente hospitalar, em todas as situações o respeito ele precisa ser trabalhado. O respeito, ele é a porta dos valores que agregam outras situações. Para isso, vou ler um poema que fala muito sobre respeito. O poema é de Braulio Bessa, que traz como título Fé, Religião, Amor e Respeito. Respeite mais, julgue menos, perdoe mais, condene menos, abrace mais, empurre menos, faça mais, fale menos. E se o assunto for religião, seja razão, seja sua razão, mas também seja coração. Aliás, seja plural, seja corações, de todas as crenças, de todas as cores e todas as fés, de todos os povos, de todas as nações. Não transforme sua fé
em uma cerca de arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém melhor que ontem. Se transforme. Transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além? Se você não praticar o bem, pratique o bem, sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você e deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito amor. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. E com a palavra respeito, a gente consegue desenvolver uma base de valores, né? Desde a nossa infância até os últimos dias, até os últimos segundos da nossa vida. Afinal, não podemos sair por aí atropelando o sinal de trânsito, desrespeitando o sinal vermelho, causando acidentes, julgando pela cor, pela aparência, pela condição financeira, porque cada um age do seu jeito, do seu tempo. Mas falar de política, falar de religião, de futebol, geram muitas vezes divergências de opiniões. E saber que o meu limite encerra quando o seu começa é algo primordial para essa convivência em sociedade. Portanto, queridos, saibamos que respeitar a dor do próximo, lidarmos com empatia sobre situações. Recentemente tivemos inúmeras perdas de familiares que não tivemos condição de dar um adeus, porque a pandemia nos tirou esse momento, nos tirou essa graça de um velório, né, de um enterro digno, e eles foram simplesmente enterrados, sem a presença de um familiar. E na minha concepção, isso foi tirado o meu respeito. O meu respeito de querer ter um último momento com pessoas que jamais veremos nessa terra. Respeitar a dor do outro, sem julgá-los, sem pré-julgá-los. Respeitar a lágrima do outro, a felicidade do outro. Termos menos inveja do outro. Sermos mais empáticos com a dor do outro, com a alegria, com a vitória. Entendermos que, nessa trajetória chamada vida, tentar reduzir os números de conflitos por situações bobas. Não é tão fácil, mas não é impossível. Compreendermos que, num contexto de valores éticos e morais, sempre haverá alguém que terá a intenção de ter mais razão. Mas isso não é possível. Afinal, no livro da jornada da vida, todos nós somos iguais. Um vídeo aqui sobre desafios da vida com Carlos Daniel, será repassado. E nele você vai ver o quanto o respeito é importante. Uma paródia feita por mim também relata a importância do respeito. A dinâmica da água é algo primordial. Ela nos faz recordar que todos somos iguais. O que muda é a nossa divergência, né, de pensamentos, mas que com zelo, com empatia, com solidariedade, com respeito, nós conseguimos viver em sociedade. Portanto, jamais perca o seu direito perdendo o seu respeito.
Ame mais, julgue menos, respeite mais, sorria mais, seja mais leve. E verás que os conflitos em sala de aula, os conflitos em família, os conflitos no trabalho podem ser melhores administrados. Afinal, todos somos iguais. Só precisamos trabalhar isso aqui, que chama-se mente, e isso aqui chamado coração. Se interligarmos os dois, veremos que podemos dar as mãos e rompermos essa tão diversidade de pensamentos que vive nos afligindo. Por isso, muito obrigada. Tenham uma ótima semana, tudo de bom para vocês e gratidão, pelo tempo e o respeito, tudo que vocês construíram nessa jornada dessa aula comigo. Muito obrigada e tchau, tchau. Olá, boa tarde. Sou a discente Shirley Oliveira. Irei aplicar a minha dinâmica após a palestra sobre respeito. Estou aqui com algumas convidadas, a senhora Ângela, a senhora Luísa e a senhora Cecília. Como foi dito na aula anterior, respeito precisa estar englobado em todo o nosso contexto. E após a nossa fala de respeito, aqui nós temos um cartaz que com as letras da palavra respeito formaram outras palavras que estão dentro do nosso contexto educacional, englobando o respeito. R foi responsabilidade, E, empatia, S, solidariedade, P de paciência, E de esperança e inclusão, T, tranquilidade e O de obrigado ou obrigada. Irei apresentar às nossas convidadas um vídeo do Carlos Daniel, um ser humano incrível que tem uma lição de vida para nos demonstrar. Por gentileza. Você é feliz? Sem dúvida e sem medo de errar. Eu sou completamente feliz. Pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e, principalmente, em primeiro lugar, graças a Deus. Passa uma mensagem aí pra mim. Pelo Zap, vai. Vamos lá. Já tô com meu celular aqui, ó. Vamos ver. Ele é ligeiro, viu? Pronto. Foi pra mim essa mensagem mesmo. Desistir não é uma opção. Viu? Nunca. Jamais. Elaborei uma paródia com o tema respeito à diversidade e a mesma aborda as seguintes falas. Não é sobre ter uma educação diferenciada só para si, é sobre saber que toda escola precisa incluir. É sobre usar a lei a favor de todos nós, é sobre respeitar sem olhar de pena e saber amar. É saber se sentir incluído, com ou sem cadeiras de rodas para se apoiar. E então fazer valer a pena sobre cada detalhe da lei é saber praticar. Não é sobre chegar no portão e com a calçada pensar que perdeu. É sobre escalar os preconceitos e saber que já venceu. É sobre ter apoio e também professores com capacitação. E assim ter a família inclusa em todas as situações. Não podemos ser excluídos, só porque você pensa que é diferente de mim. Por isso, eu te trago sorrisos e a lei que respalda e te traz para perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, sim sobre aprender a compartilhar. Também não é sobre correr e pensar que já venceu, porque com o apoio de todos vou superar. Segura as minhas mãos, sorri e me abrace, pois não sou diferente de ti. Que a deficiência física não é contagiosa e as barreiras do preconceito precisamos excluir. Respeito precisamos praticar em todos os lugares. Segura as minhas mãos, me abrace enquanto estou aqui. Que a cor da minha pele não é motivo para me desrespeitar e a diversidade você precisa aprender a respeitar. Queridos, mediante o que nós vivenciamos aqui nessa palestra, eu gostaria, por gentileza, que vocês me dessem um feedback a respeito do vídeo, do cartaz, da paródia, o que vocês compreenderam, qual foi a importância desse momento para vocês. Pois não, Luísa? Então, eu achei um momento de muita reflexão,
Eu olhei pra mim mesmo depois que eu assisti o vídeo. Às vezes a gente reclama tanto da nossa vida. Eu sou uma pessoa que eu tenho todos os meus membros. Aquele rapaz não tem. Mas ele conseguiu enviar uma mensagem tão rápido e uma mensagem tão motivadora. E eu, às vezes, me pego reclamando de coisas tão fúteis. Mas a vida dele não é fácil. Mesmo assim, ele tem força, tem força de vontade, é feliz, é determinado. E isso foi uma motivação para mim. E aí, se ele estivesse em sala de aula com você, Luiz, você teria paciência de respeitar o tempo dele no aprendizado? Provavelmente não, porque eu sou uma pessoa muito impaciente, mas agora, depois que eu vi esse vídeo, realmente não é fácil para ele. E agora eu consigo me pôr no lugar do outro. Então, aprender a ter respeito, aprender a ter empatia é muito importante no nosso dia a dia, né? É muito importante. Alguém mais? De você ter respeito, isso é muito importante. Independente se a pessoa é alto ou baixo, né, é gordo ou magro. E a questão de implantar isso numa sala de aula, eu já formei, já fui em sala de aula, já tive essa experiência muito importante, pelo fato de que na sala de aula, em sala de aula, melhor dizendo, há muitas crianças diferentes, né, com criação diferente, com pais diferentes. Então, tem que haver um respeito pela parte dos alunos, pela parte dos professores, todo o conjunto docente tem que haver o respeito. E respeito é uma palavra muito forte, né? Muitas das vezes nós não temos esse respeito, né? Um pelo outro, se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né? E ele é tão feliz como ele afirmou, né? Ele disse, eu sou feliz, né? Agradeceu a família que ele tem, ao apoio que ele tem ao redor. Então é muito importante deixar isso claro para as crianças, né? E também isso serve para outras pessoas, né? Porque se você implanta esse pensamento de respeito, de empatia, paciência, esperança e entre outros, falando para a criança de um modo que ela possa compreender, com certeza isso chega em casa, né? Para os pais. Muito interessante, gostei. A senhora quer se pronunciar, senhora Ângela? Sim. A questão que o respeito com a cor da pele, o cabelo, isso tem muita importância, porque não temos dizer assim, eu tenho que ser igual ela, que tem o cabelo liso. Não. A cor da pele, a cor do cabelo, temos que respeitar cada um de como é. Então é isso. Temos aplicar a dinâmica da água. Ela é uma dinâmica que fará nós refletirmos sobre nossa atitude. Por gentileza, senhora Ângela, senhora Luísa, senhora Cecília. Em cada copo de água há um conteúdo de água. Eu gostaria que, por gentileza, vocês devolvessem essa água para a jarra. Aqui dentro não há nada. Quem é você? Cecília. Por gentileza, quem é você? Eu sou a Luísa, tenho cabelo cacheado, sou negra, sou feliz. Por gentileza, quem é você? Eu sou Ângela e meu sangue é vermelho. Eu gostaria, por gentileza, que agora você, Cecília, você, Luísa e senhora Ângela, se retirassem de dentro da jarra com o seu cabelo cacheado, com o seu sangue vermelho, com a sua pele vermelha. Se retire daqui de dentro. Não dá. Não dá? Porque a água encolou e ela se uniu. E assim como a dona Ângela já respondeu que o sangue dela é vermelho, qual é o seu, Luísa? Meu sangue também é vermelho. E o seu, Cecília? Também é vermelho. Sangue que corre aqui é vermelho. O que nos diferencia de cada um é a nossa cor de cabelo, o nosso formato, a nossa gordura, a nossa altura, a nossa fala. E isso não pode, em momento algum, impactar o respeito que nós temos que desenvolver para com o outro. Assim como a água se uniu, todos nós temos que nos unir, né, nessa lida do respeito, da empatia, da solidariedade
dentro e fora da nossa sala de aula, na nossa residência, porque nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Muito obrigada. Queridos, eu tenho uma frase para vocês, que é a seguinte: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Agradeço a participação, espero que breve nos reencontremos. Uma boa tarde, tchau, tchau. Obrigada. Claro. E se não respeitasse? Então, o que faria? Quebraria o meu braço. Isso não faria você me respeitar. Faria que tivesse medo de mim. Quando se respeita, não se tem medo. Quando se tem medo, não tem respeito.